todos a paz do Senhor Jesus. Estamos com novas lições para a classe de jovens para nosso EBD, terceiro trimestre de 2023, iniciando aí nossas pré-aulas para mais essa série de lições. Olha, vamos começar a lição número 1 com a introdução à primeira carta a Timóteo. Texto principal: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Resumo da lição nos diz o seguinte: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. Objetivos: primeiro, apresentar no contexto da literatura paulina, apresentar o jovem pastor Timóteo, compreender que Paulo considerava Timóteo como um filho na fé e também explicar que Timóteo era um jovem ministro, por isso precisava da instrução e cuidado. Querido professor, com a graça de Deus, nós estamos iniciando mais um trimestre e vamos estudar a respeito das cartas pastorais. Estas cartas são instruções de Paulo para dois jovens pastores, o pastor Timóteo e o pastor Tito, jovens ministros do Senhor. Quem comenta estas lições para nós esse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Ele é jornalista, é bacharel em teologia, é também bacharel em direito, especialista em direito público, direito processual civil e docência universitária. Então, uma ampla formação aí do pastor Silas Queiroz, nos presenteando com esta série de lições maravilhosas. Essa lição 1, introdução à primeira carta a Timóteo, nós veremos aqui um estudo preliminar acerca da carta pastoral a Timóteo. Vamos ler o texto bíblico que está em 1 Timóteo 1, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ainda hoje existe muita gente assim. Então, vamos observar, professores, professoras das classes de jovens. Essas cartas pastorais, elas têm mensagens de um plantador de igrejas experiente pastor e missionário, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Ele está escrevendo a dois filhos na fé vocacionados para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Então, observamos a beleza dessas cartas, seus conteúdos e a singular praticidade eclesiástica que estão expostas aqui. Nós conheceremos os desafios que Timóteo e Tito enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais, embora fossem bem novos, vamos dizer assim, novos na idade, eles desempenharam os seus ministérios de forma profícua, de forma eficaz, porque tiveram orientação de Paulo, o apóstolo dos gentios. Que tenhamos uma compreensão maior da vida eclesiástica sob a ótica pastoral
e sejamos mais engajados na sublime obra de servir a Deus na Igreja de Cristo. Também tive uma experiência ainda bem novo de servir ao Senhor como presbítero, dirigente de igreja bem novo, e isso foi assim muito bom para a minha vida ministerial, e graças a Deus, depois desses longos anos, quero dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tive várias pessoas para me auxiliar, me ajudar, e eu agradeço a Deus por isso. E tive também orientadores, muitos pastores que foram meus orientadores, também presbíteros de bastante idoneidade. Então agradeço a Deus e esses homens de Deus que me orientaram, assim como Timóteo e Tito foram orientados por Paulo e foram bem-sucedidos. Meus amados jovens, Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Vamos prestar atenção que esta pré-aula tem o objetivo de ajudar não só os professores, mas também os alunos a compreenderem melhor e colocarem em prática esses estudos maravilhosos. Epístolas pastorais. Por quê? Porque foram cartas enviadas a pastores. O jovem Timóteo e o jovem Tito, que eram ministros do Senhor. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, praticamente a metade dos livros. O rol se completa com uma carta pessoal escrita a Filemon. 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, que se deu por volta de 61 depois de Cristo e durou 2 anos. Nós temos essas informações em Atos 28, 16 e também o versículo 30. Antes da prisão escreveu Gálatas e 1ª e 2ª a Tessalonicenses. Também 1ª e 2ª a Coríntios e Romanos. Escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon, que são chamadas cartas da prisão. Então, as grades não foram suficientes para deter a pena do apóstolo Paulo. Ele escreveu um vastíssimo material bíblico, livros inspirados por Deus, livros sagrados de instrução não só para líderes espirituais, líderes de igrejas, mas também para toda a membresia da igreja e serve também para evangelizar o mundo, graças a Deus pelos livros que Deus permitiu Paulo escrever. Bênção para nós. Ele escreveu durante as viagens, não é? 1ª a Timóteo e Tito, entre 63 e 65 depois de Cristo. Durante a viagem que realizou depois do seu primeiro aprisionamento em Roma, ele escreveu essas epístolas aí. Seu último livro, a 2ª carta a Timóteo, foi escrita durante o 2º aprisionamento dentro de uma das cadeias romanas, por volta dos anos 66 ou 67 depois de Cristo. Os fatos narrados nas cartas pastorais, portanto, são posteriores às narrativas contidas em todos os demais textos paulinos e nos registros de Lucas em Atos 28, 30 e 31. Então, observe, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, enriquecem o contexto neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério do apóstolo Paulo. Essa primeira parte aqui nós vamos fazer um resumo e vamos observar aqui, queridos professores e diletos alunos, que o que se sabe com certeza é que Paulo visitou algumas das igrejas que havia fundado durante suas 3 grandes viagens missionárias. Dentre essas igrejas, a igreja em Creta, que é uma ilha, e também em Éfeso. Como já foi mencionado aqui, mesmo aprisionado, Paulo continuou escrevendo e vivendo como um fiel e atuante ministro de Cristo.
Isso é que é uma vida segura, firme no Senhor. Além das 4 cartas que escreveu em Roma, ele pregava e ensinava as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 28, versículo 31. Então, ele também diz: Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo aos gentios, e foi fiel em todo o tempo. Professor, professora, vamos parar um pouquinho agora e vamos incentivar nossos alunos a lerem no decorrer desse trimestre as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Por quê? Porque são os materiais que nós temos para os nossos estudos dessas lições. Se possível, faça uma leitura com todos eles e que eles possam acompanhar juntos, né, essa leitura aí, juntamente com todos que estiverem na classe. E para dar início ao tópico da primeira lição, você pode inserir essa pergunta: qual era o cerne do ensino de Paulo a Timóteo? É uma boa pergunta para um pequeno debate. Ouça os alunos com atenção e depois explique que o centro do ensino de Paulo a Timóteo concentrava-se no modo de vida que é apropriado dentro da igreja. Suas lições falam de oração, fala concernente às mulheres na igreja, a escolha de bispos e diáconos, bispos, presbíteros, né, superintendentes, diáconos, e concluem com uma liturgia de louvor. Estas lições têm o objetivo de ajudar Timóteo a saber como convém andar na igreja do Deus vivo. Então, é muito proveitoso fazer isso com nossos alunos para que haja um melhor aprendizado. Timóteo, o verdadeiro filho na fé de Paulo. Quem foi Timóteo? Ele nasceu em Listra, uma cidade licaônica, na província romana da Galácia. Todos nós sabemos, pela palavra de Deus, que sua mãe era Eunice e sua avó Lóide. Ambas eram judias, ensinaram as escrituras para o menino Timóteo desde a infância. 2 Timóteo 1,5, capítulo 3, versículos 14 e 15. Acredita-se que sua mãe e sua avó tenham se tornado cristãs por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé, pois em Listra muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo. Atos, capítulo 14, versículos de 6 a 23. Bom, junto com sua mãe Eunice e sua avó Lóide, claro, Timóteo também aceitou a palavra de Deus, aceitou a Cristo Jesus, e esses três, né, Eunice, Lóide e Timóteo, aceitaram a Cristo e passaram a realmente fazer parte da igreja cristã. Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas, seu companheiro, na segunda viagem missionária, encontra Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam naquela cidade e também em Icônio. Então, esse jovem é levado por Paulo para o acompanhar nas viagens missionárias e durante alguns anos ele foi fiel companheiro de Paulo nas viagens. Isso o credenciou, juntamente com seu bom testemunho, seu trabalho afinco ali, seu trabalho fiel, isso o credenciou a ele ser também contado como um dos obreiros daquela missão. E tendo vocação, isso é importante falar, tendo vocação pastoral, Paulo então o apresenta ao pastorado. Em muitas ocasiões o apóstolo já havia ensinado sobre a suficiência da fé em Cristo como meio de receber a graça salvadora. Então Paulo era um excelente ensinador, um discipulador. Então aquele filho na fé cresceu e realmente deu um bom fruto. Depois veio tornar-se líder da igreja.
E mesmo assim, Paulo continuou orientando o seu jovem obreiro. É maravilhoso quando nós percebemos e vemos nossos jovens e até adultos já mais maduros que são vocacionados e depois se tornam líderes da igreja e trabalham decentemente, trabalham na obra do Senhor, dando frutos. É maravilhoso isso. Eu tenho visto isso durante longos anos. Que coisa linda. Então, observe que Paulo tinha muito cuidado com seu jovem auxiliar e assim pôde ver aquele jovem frutificar e trabalhar na obra do Senhor. Timóteo, um jovem ministro. A trajetória de Timóteo, antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, como já falei, nas suas viagens missionárias. Podemos afirmar que ele se tornou cooperador de Paulo com aproximadamente 20 anos de idade e agora contava com seus 30 a 35 anos. Observe que um longo período agora já de caminhada, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim, tão jovem, que ele acompanhou fielmente o apóstolo nas suas, em sua segunda e terceira viagens missionárias, não é? Alcançando confiança para a missão de alta relevância espiritual, como também designado durante as viagens para servir nas igrejas em Tessalônica, em Corinto e em Filipos. Que bênção de Deus! Então, prezado jovem, veja como Deus trabalha na vida daquele que é fiel. Você que está aí servindo ao Senhor, talvez sendo segundo professor ou terceiro professor da classe de jovens, já é um cooperador da obra de Deus, um auxiliar da obra de Deus. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Continue sendo fiel. Deus honrará a sua fé. Deus te colocará em lugares onde você nem imagina. Continue confiando no Senhor, servindo bem, sendo fiel. Deus vai trabalhar grandemente na sua vida. Observamos aqui, Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja, porque Paulo o ensinava para que ele retransmitisse à igreja. E ele deveria refutar falsos ensinos, alguém que estava ensinando outra doutrina, envolvendo fábulas, genealogias intermináveis, que mais produziam questões do que edificação de Deus. A responsabilidade de Timóteo era advertir essas pessoas, mostrando os erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. A ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo chama de sã doutrina. Timóteo foi bem sucedido porque fez como o seu orientador pediu. É importante, professor, nesse tópico você enfatizar que Timóteo esteve presente por ocasião do aprisionamento de Paulo em Roma. Mostra que Timóteo estava presente ali quando Paulo foi preso. O apóstolo faz por 3 vezes citações ao seu filho na fé. Vamos observar aqui Filipenses 1:1, Colossenses 1:1. E Paulo, ao ser solto, ele leva consigo Timóteo em sua 4ª e última viagem missionária, quando roga para que fique servindo na igreja em Éfeso. 1 Timóteo 1:3. Explique a importância, professor, de o líder estabelecer bons relacionamentos, tomando como exemplo Paulo e Timóteo. É bom que tenhamos bons relacionamentos, porque maus relacionamentos geram divisões, afastamento. Precisamos ter bons relacionamentos. Isso é sadio, é salutar na obra do Senhor. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre, esse terceiro trimestre, estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. A partir desse mês de julho vai ser bênção de Deus, muito mais bênção. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, o seu pai espiritual,
e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça com todos nós e que tenhamos êxito nessas lições maravilhosas. Deus abençoe o pastor Silas Queiroz, Deus abençoe toda a equipe da CPAD, Deus abençoe os professores continuamente, que Deus possa inspirar, abençoar continuamente nossos professores em todo o nosso Brasil. Servimos a Deus aqui na Bahia, no interior do estado, aqui na cidade de Itaberaba. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Criador. Nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Assim te agradecemos por esta rica oportunidade de transmitir a tua palavra aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, classes de jovens. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue abençoando a todos e que todos recebam a tua graça e a tua proteção, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima pré-aula.